Seja bem-vindo ao seu programa Conectados, um programa feito para você, adolescente, que vive essa fase da vida com grandes descobertas e também de muitas mudanças. Nós desejamos trazer informação para você. Então fica ligado, porque a partir de agora nós vamos conversar sobre como conviver bem com os limites. E no nosso bate-papo de hoje, está aqui nos nossos estúdios o Dr. Vanderlei Oliveira. E ele vai falar com a gente sobre este assunto. Doutor, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente no Conectados. Obrigado pelo convite, tudo bem? É uma oportunidade, assim, realmente importante estar fazendo esse bate-papo aqui com essa turminha de adolescentes, né? Eu fico pensando, é uma fase que é bem interessante. O adolescente está tentando se descobrir aí como jovem, saindo da fase, não é mais criança, e está tentando se identificar, né, colocar suas posições, dizer o que pensa. E, de repente, quando ele está pedindo algo, solicitando algo, ou quer fazer alguma coisa, vamos imaginar, o adolescente acha que já dá para dirigir o carro do pai, ou mesmo dá para chegar um pouquinho mais tarde, e o pai vira para ele e diz, não, você não pode fazer isso ainda. Isso acaba sendo um pouco chocante para alguns adolescentes. Como lidar com esses nãos, com esses limites? Já que é uma área também que o senhor trabalha, né? Que a sociedade coloca pra gente o tempo todo limites. Veja bem, não é só adolescente. Eu também, como jornalista, tem muita coisa que a minha área diz, olha, isso não é ético, você não pode fazer. Como, por exemplo, eu não posso entrar na área jurídica, sem estar mencionando alguém da área. Como esse adolescente que está recebendo, de repente, tanta negativa, pode lidar com mais facilidade com esses limites, doutor? Na realidade, o adolescente, nesse período, ele está numa fase de transição. E essa fase de transição, ele está experimentando ali como se fosse um voo, uma decolagem, um voo rasante, para novas experiências, para a abertura do seu espaço, no seu campo pessoal, da implementação dos seus sonhos, e etc. e tal. Então, é comum, é natural, quando ele receba alguns nãos, principalmente dos pais, porque a convivência está mais direta, e cabe aos pais o estabelecimento desses limites, é natural que ele se choque com aquilo. O que deve ser entendido ou compreendido nessa relação com os pais? Qual é o objetivo, a visão e a responsabilidade dos pais no estabelecimento desses limites? É criar elemento de segurança, de proteção, para que esses filhos realmente possam alcançar cada fase, cada etapa da sua vida, de forma que ele vá alcançando os seus sonhos e as suas metas. Claro que não deve ser encarado o estabelecimento desses limites como uma coisa que é uma negativa, né, daquilo que é mais essencial, daquilo que mais realiza, né, os sonhos desse adolescente. Mas é visualizar como algo precioso para ele. Porque para ele alcançar aquela meta do futuro, é importante que ele entenda que esses limites vai protegê-lo, né, que vai assegurar a que ele alcance cada uma dessas fases no seu devido momento. E é evidente, quando se fala de segurança hoje, não está se tratando tão somente da segurança externa, né, mas da segurança interna, de criação de elementos que são essenciais na estrutura da mente, nos seus aspectos emocionais. Por exemplo, eu conto aqui, gosto sempre de contar uma experiência. Eu vivi muito tempo no interior, vim estudar em Belém com a idade de 19 anos. E nesse momento tive assim muitas amizades, muitos convites, muitas atrações. E chegou um determinado momento que eu recebi não somente um convite, mas vários convites de colegas, de cursinho, de faculdade, me oferecendo droga. Só que, nesse momento, aí é que vem a importância daqueles limites que foram fixados na educação dos meus pais. Quando ele dizia não, e um não explicativo, e um não mostrando quais eram as consequências de utilizar esse ou aquele material, no caso específico da droga. Então, naquele instante, os limites serviu para me dizer um não. Eu não quero, porque isso vai me destruir. Então, isso serviu de uma forma muito prática na minha vida como jovem para ter condições de dizer o não. Se eu não tivesse recebido esses limites quando eu estive em contato com meus pais, na linha direta, eu não teria como dizer o não
no momento da oferta da droga. Então quer dizer que o não, ele serve para proteger. Ele ajuda a ter direcionamento de que naquele momento não é a hora de estar vivendo aquelas experiências. Então agora, esse adolescente ele está pensando, nossa, mas eu estou recebendo alguns nãos que eu não considero que me protege. Como esse adolescente, de forma prática, pode visualizar que esse não vai gerar isso no futuro para ele? Porque ele vive numa sociedade que tem regras. Sim. Hoje ele está convivendo com a regra da casa, com a regra da escola, mas tem mais regras que ele vai se deparar e dependendo da maneira como ele lida com essas regras em casa e na escola, terão consequência daqui a alguns anos? Imagine só as regras no direito brasileiro, nós temos milhares de leis. São dezenas e dezenas de milhares de leis que vêm estabelecendo esses limites, vêm estabelecendo o aspecto comportamental de cada ser humano, desde esse momento inicial da vida. E as responsabilidades, elas são atribuídas exatamente na idade do adolescente. A partir dos 12 anos de idade, o adolescente começa a responder diante da lei. Ele tem um certo grau de responsabilidade. Então veja, se ele não aprende essas limitações, esses regramentos, nesta educação e disciplina paterna e materna, quando ele chegar lá fora, no contato com seu colega na escola, no contato com seus coleguinhas, em qualquer ambiente de entretenimento ou qualquer outra situação, no futebol, qualquer atividade que seja, se ele não tiver isso aí muito claro com relação a essas limitações, ele vai ter problema lá. Ele pode pisar no pé do coleguinha, ele pode imaginar que pode xingar o coleguinha, isso aí não pega nada, tá certo? E vai ser exatamente o contrário, porque ele vai ter como resposta, pode ter como resposta já uma reação agressiva por parte do outro que estará protegendo a sua integridade pessoal, física, moral ou de qualquer outra natureza. Ele pode responder a algumas implicações e penalidades diante dos órgãos encarregados de executar as regras limitadoras que a sociedade realmente estabelece. Aí está o Ministério Público, está a polícia, está o Poder Judiciário. Então, aquilo que ele aprende no relacionamento com o pai e com a mãe, quando o papai e a mamãe disse, filho, não faça isso, isso não é bom para você. Então ele precisa entender que dentro daquele panorama que se estabelece, do campo vasto que ele imagina na sua decolagem, ele precisa entender que aquilo ali é algo precioso, importante, porque daqui a pouco ele vai precisar disso no contato com as outras pessoas que já não faz parte mais da família. Quer dizer que o sonho do adolescente, o sucesso para esse sonho, para a concretização do que ele quer ser no futuro, um advogado, um médico, um juiz de direito, seja na área também contábil, seja um engenheiro, enfim, o que ele tem de projeção para o futuro depende muito de como ele lida com os pais, que é a primeira, né? O primeiro vínculo que ele tem ali na família, depois a escola, com como lidar bem com essas limitações, com essas regras, com esse convívio. Isso vai depender muito do sucesso que ele vai ter profissionalmente, doutor? Sem dúvida, os seres humanos, em sua fase de desenvolvimento, que é a fase de criança e adolescente, são os seres mais necessitados e carentes que tem de orientação, de educação, de disciplina, de cuidado, de proteção, mais do que qualquer um outro animal. Claro, os outros no mundo irracional, mas os seres humanos são chamados, numa linguagem jurídica, hipossuficiente, que é aquela carência máxima. Então, nesse período, para que ele realmente consiga essa decolagem num voo rasante para outras galáxias, no aspecto profissional e de realização pessoal, em todos os sentidos. Aqui nós estamos falando no aspecto profissional, dele ser um magistrado, dele ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, de repente um presidente da República, como foi um operário. Com certeza. Luiz Inácio Lula da Silva foi um operário, nasceu no lar humilde e foi crescendo e conseguiu chegar à presidência da República. Mas
a importância vital de aprender este embasamento. É o que vai dar sustentação na vida dele, de tal forma ele alcançar esses objetivos. Então, eu gosto muito de um ditado que diz assim: aquele que não aprende a obedecer nunca saberá mandar. Então, veja, no futuro que você quer ser um magistrado, que vai ter o poder de mandar, vai ter o poder de ditar regras de comportamento, determinação, faça isso ou faça aquilo, proceda dessa maneira ou daquela outra maneira. É preciso que, nesta fase infanto-juvenil, e sobretudo na adolescência, já passando para a etapa jovem, você aprenda estes aspectos que, além de te proteger, vai te servir e muito para você crescer em todas as dimensões da sua vida. E já que a gente está falando de adolescentes, às vezes a gente fala assim, poxa, mas tem alguns pais, né, que na hora que ele coloca o não para o filho, o adolescente diz, não aceita esse não, e aí vem o quê? Vem a consequência, como acontece também na área jurídica, né? Vem a consequência, vem a sentença, vem a disciplina, e alguns pais dão algumas disciplinas que até a década de 80 era comum, palmadas e tudo mais, e hoje a gente sabe que existe lei que isso não deve acontecer. Só que eu não estou falando agora para os pais, não, eu estou falando para você, adolescente. Como esse adolescente deve ajudar também os pais? Porque tem o lado do pai que ele deseja o melhor para o filho e às vezes ele não aprendeu a lidar com essa ansiedade do filho por respostas e tudo mais, e ele não sabe responder todos os questionamentos, de repente, desse adolescente. Então, como fazer para você, que está me assistindo agora, também ajudar o seu pai para que essa disciplina, já que, de repente, ele ultrapassou uns limites colocados, porque, veja bem, se eu dirijo e se eu parar na faixa de pedestre, tem uma consequência. Se eu passar, aqui na BR, então, tem radar em vários lugares. E se você for pego pelo radar, vai chegar uma multa lá na sua casa, que é desagradável, mas você tem que pagar. Então, como lidar com isso? No trânsito eu sei, eu vou ter que obedecer e seguir lá as regras direitinho para que isso não me aconteça. Mas em casa, o que esse adolescente pode fazer para ajudar a esse pai a ter uma consequência minimizada ou melhor, para que ele entenda, isso é bom para mim, mas eu também vou ajudar meu pai que de repente não tem todas as informações que eu tenho, não tem todo o acesso que eu tenho e eu posso também facilitar a vida do meu pai. E sobre esse tema, tem uma turma de adolescentes que participa do Conectados que quer te fazer uma pergunta. Então, fala aí. Eu gostaria de saber como é que eu faço para ganhar essa liberdade com meus amigos e, ao mesmo tempo, a confiança dos meus pais. Aí é que está o ponto. Realmente interessante dessa relação entre filhos e pais. Primeiro, o aspecto da família se vive em comunidade, comum. Para se tornar realmente a família que tenha esses elementos tão essenciais do convívio, da tranquilidade, da harmonia, da paz, é preciso que todas as atividades daqueles que integram a família, pai, mãe e filhos, sejam jovens, sejam adolescentes e até mesmo crianças, tenham uma participação efetiva nesta interação e na divisão de tarefas. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. 7 anos? Com 7 anos de idade eu já comecei a trabalhar. Ajudava minha mãe nas tarefas domésticas. Ótimo! Né? Isso já suavizava o peso que estava sobre ela de cuidar de 6 filhos, mais o esposo, e ainda ser professora de mais de 100 alunos. Eu me lembro muito bem na época. Não demorou muito, logo após, com a idade de mais ou menos de 10 anos, eu já estava ajudando meu pai nas tarefas da lavoura e também da pecuária. Isso me ajudou. Isso era uma forma de eu estar contribuindo para amenizar, para o bem-estar de todos ali da família. Então, esses aspectos é tão importante porque quando nós vemos em muitos lares hoje, talvez até na maioria dos lares, quando se percebe que os pais estão recebendo a carga total, por isso que eles vivem estressados. Este peso que está sobre os ombros dos pais, que tem que sair para trabalhar, tem que trazer o pão nosso de cada dia, tem que dar atenção para os filhos, tem que estar ali com os filhos no momento da saída, do entretenimento, no momento da brincadeira, tá certo? Em todos os aspectos, a exigência demais em cima dos pais chega ao ponto da quase insuportabilidade. De tal maneira que o adolescente chega em casa, ele não quer saber de arrumar nada dentro de casa.
Se a menina não quer saber nem de arrumar suas coisas, não quer saber de contribuir com alguma coisa na cozinha com relação à mãe, vai pegar o seu celular, está na internet, na televisão, etc. e tal. Quando os pais se defrontam diante disso, no momento de estresse, o que resulta? Isso desencadeia uma série de violência na disciplina. Ao passo que, se o filho adolescente ajuda, se a filha adolescente minimiza, suaviza isso aí, claro que não vai haver necessidade da aplicação do castigo físico, porque as cargas estão sendo distribuídas. E isso cria um ambiente maravilhoso, um ambiente saudável no relacionamento familiar. Então, se está na fase de a gente começar a compreender, uma das compreensões tem que ser que é hora de ter responsabilidade. É hora de entender que também cabe ao adolescente a responsabilidade pelo bem-estar da sua família. Olha que interessante, olha que dica para você. Isso vai ajudar no convívio com os pais e também nessa relação dos limites, porque quanto mais responsabilidade o adolescente tem, mais fácil fica para o pai ir soltando os limites, não é isso? Porque assim, em uma fase, você não pode isso até, digamos, os 16 anos. Quando você tem 18, aí você já pode. Você já pode dirigir, você já pode fazer outras coisas que, de repente, você não podia. Então, a relação de responsabilidade e obediência está diretamente ligada aos limites serem alargados, serem ampliados. É isso, doutor? Exato. Eu cito até um exemplo. Não faz muito tempo, começando com a minha filha, e ela tem 16 anos, então ela dizia: papai, o senhor não me ensina a dirigir, o senhor não me deixa dirigir. Mas você não ensinava mesmo? Não, em situações, em ambiente, por exemplo, com praia, que não tem ali o trânsito de pessoas, etc e tal, eu sempre deixava, né? Ela pegar o carro e tudo mais, eu estava instruindo. Não tem perigo, como né? passar marcha, com as regras com relação ao conhecimento interno do veículo, as regras de trânsito, aquelas dicas básicas que eles precisam Observar entender. também, exatamente, né? para quando chegar a idade dos 18 anos, eles estejam, pelo menos parcialmente habilitados, já para poder dirigir com aquela responsabilidade que ela exige. Só que em determinada situação, ela pegou o carro juntamente com as outras colegas. Com 16 anos. Com 16 anos. E foi para um ambiente que havia muita gente ali, crianças passando, etc e tal. Aí quando ela chegou, depois de algum tempo, ela disse: papai, tá vendo? O senhor não me deixou dirigir, mas eu fui dirigir com as outras colegas. Aqui estamos um exemplo para poder mostrar como é que acontece esse tipo de coisa. Eu disse: filha, você já imaginou se você atropelasse uma criança, se você matasse uma criança, você no volante, sabe o que ia acontecer? Você com a idade de 18 anos, quem ia responder criminalmente era o seu pai juiz. Ia responder um processo por homicídio culposo. E nesse processo de homicídio culposo, o papai podia perder o emprego, responder um processo administrativo disciplinar. E papai perdendo o emprego e respondendo um processo que traria como consequência uma penalidade, seja prisão, ou seja restrição de direitos, qualquer uma dessas prevista no Código Penal brasileiro, onde é que a filhinha ia morar? Qual era o conforto que a filhinha ia ter? Será que a filhinha podia estudar no colégio que hoje está estudando? Aí, quando eu começo a colocar as consequências daquele ato, ela disse: puxa, papai, e existe tudo isso? Então, veja, nessa questão que você colocou, a compreensão que o adolescente, que está tudo bem, ele tem todo o direito de ser feliz, tem todo o direito das suas realizações, mas entenda, as realizações não acontecem assim no estalar de dedos, no abrir e fechar de olhos. A vida é toda uma extensão e para cada etapa da vida tem o seu momento precioso que precisa ser desfrutado, precisa ser curtido, agora com equilíbrio. E esse equilíbrio diz respeito a limitações. Na medida em que ele vai crescendo, vai assumindo outras responsabilidades, o seu campo de liberdade vai sendo ampliado. Então agora, para finalizar, deixe uma última dica para gente. Existe algum documento, algum livro, você que lê bastante, né? Que o adolescente poderia estar
se orientando para suprir mais essa necessidade dele, desse entendimento de como lidar melhor com os limites, compreendendo agora, né, que ele sabe que esses limites estão ajudando ele a maturidade, a entender também consequências, a aumentar também a sua liberdade, porque quanto maior a responsabilidade, eu obedeço, eu entendo sobre as regras, vai aumentando o quê? A minha liberdade. Tem algum material que ele pudesse ler e que iria incentivá-lo e ajudá-lo a compreender mais ainda sobre esse assunto? Olha, o material mais precioso que eu já li, que fala muito bem dessa relação de comprometimento, de responsabilidade, de amor dos pais para com os filhos e também da sua relação com as outras pessoas, sem dúvida nenhuma, é mensagem aos jovens, da escritora Ellen Goldwhite, sem tantos outros livros, né, que tem dicas realmente preciosas, mas esse aí é o livro que depois da Bíblia Sagrada, é o livro assim que eu vejo com uma mensagem muito jovem, muito direta, atual, apesar de ter sido escrito há muitos anos atrás, mas ele é extremamente atual e mostra para o adolescente esse campo que está além da sua própria visão, que ele tem do desfrute de uma vida de sucesso, de uma vida de êxito. Mas para que ele realmente alcance esse usufruto dessa vida de sucesso, ele vai ter que curtir e ser responsável em cada uma das etapas da vida. E assim, o momento mais precioso para que ele possa se preparar para ser um grande homem, no sentido de alcançar todo esse sucesso aqui na Terra, uma grande mulher, é na família, porque é a primeira escola, é a escola básica, é a escola original, é a escola que vem desde o Éden, que nunca se desatualiza. Apesar de os pais não terem esse treinamento específico para ser um papai ou uma mamãe, mas eles são os representantes de Deus. Eles representam Jesus no próprio lar. E este Deus, que é o nosso Pai do céu, Paizinho querido, ele é que capacita os pais a, neste exercício constante da educação e da pedagogia com os filhos, lhe ensinar as coisas mais preciosas que existem. Então, esta é uma dica assim, muito prática de como construir o seu futuro para ser um futuro esplendoroso, grandioso. Claro que a família, que tem o temor de Deus, esse relacionamento constante, esse contato dos pais com a Bíblia, com Deus, dos pais com os filhos, levando sempre à fonte, esse é o segredo da vitória. E é o segredo da disciplina e também dos limites que traz a verdadeira liberdade. Ai, doutor, muito obrigada, muito rica a sua palestra, viu? Aqui com a gente, obrigada pela sua participação, agradecemos muito por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e um forte abraço. A gente vai ficando por aqui, só lembrando, tem um mandamento que ele é uma promessa maravilhosa para você adolescente, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue, e esse prolongar é para que você viva muito bem os dias da sua vida que você tem aqui na Terra. A gente deixa essa dica para você também. A gente volta no próximo programa com mais temas interessantes para você aqui no Conectados.